Agora no capítulo 10 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre a derrota de Israel e a morte de Saul. A partir do versículo 1 diz o seguinte. Vamos lá. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: Arranque a sua espada e atravesse-me com ela para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Agora falando sobre o sepultamento de Saul, versículo 8, a partir dele diz: E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e a sua cabeça a fixaram no templo de Dagon. Quando todos os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou a uma médium, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. A gente termina por aqui hoje, até amanhã, que Deus te abençoe. Parte do capítulo 11, e vai falar sobre Davi é ungido rei de todo Israel, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Então todo o Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor que fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por meio de Samuel. Agora Davi conquista Sião, a partir do versículo 4, diz: Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Agora falando sobre os valentes de Davi, versículo 10 diz: São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aqumonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Paz-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram à rocha para falar com Davi na caverna de Adulão.
e o exército dos filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estavam em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida a trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os três. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles, contudo não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 m de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros três. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Usatita, Itai, Auita, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Azimatev, Barumita, Eliaba, Salbonita, Bene-Azem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esrom, Carmelita, Naarai, filho de Azibai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Atai, Abina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Olão, Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Matita, Jeribai e Josavias, filho de Elnaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Zobá. Agora no capítulo 12 de 1 Crônicas vamos falar sobre o exército de Davi. A partir do versículo 1 diz o seguinte: São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a mão esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com arco. Os parentes de Saul da tribo de Benjamim eram os seguintes: Eiazer, o chefe de Joás, filho de Semaá, o Gebeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o
Arufita, Elcana, Isias, Azarel, Joazé e Jazobeão, os coraitas. Joelá, Zebadias, filhos de Jeroão e Gedor. Dos gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas. Sobre os montes eram Ezer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismaná, o quarto, Jeremias, o quinto, Itai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Micbanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: Se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: Somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa das nossas cabeças ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para ajudar, até que se formou um grande exército como o exército de Deus. Agora vai falar sobre o exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. A partir do versículo 23 diz o seguinte: Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800, homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000.
Todos estes homens de guerra postos em ordem de batalha vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram comidas sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Agora, no capítulo 13 de 1 Crônicas, nós vamos falar sobre Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. A partir do versículo 1 diz o seguinte, vamos lá. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100, e todos os chefes. E então disse a toda a congregação de Israel, se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros de todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Agora Davi procura trazer a arca, a partir do versículo 5 diz: Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus a Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, Kiriat-Jearim, que fica em Jerusalém, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha.